A condição de vítima. Estabelecido o sequestro do corpo, inicia-se então um processo mais destruidor, que é a condição de vítima. Ao separar a pessoa sequestrada de seu espaço de identificação e confiná-la num espaço de negação, o sequestrador estabelece com o sequestrado uma relação de dependência. A manutenção da vida agora depende do estranho recém-chegado. O que antes era um direito da pessoa, direito inalienável, agora está inteiramente ameaçado nas mãos de outras pessoas totalmente desconhecidas. A consciência da dependência e a certeza de que a vida agora já não lhe pertence, porque está em outras mãos, colocam o sequestrado numa condição de inteira e total fragilidade. Essa fragilidade vira atitude, postura. Desencadeia o que chamamos de condição de vítima, uma vez que a rendição é o único jeito de garantir a sobrevivência. Uma vítima é alguém cujas fraquezas podemos explorar, e é justamente este o método utilizado na maioria dos sequestros do corpo. O sequestrador faz questão de abalar todas as estruturas da pessoa sequestrada. Ameaça matar os que ela ama, ameaça atentar contra os seus valores, subjuga e faz questão de demonstrar quem é a autoridade, o centro de todas as decisões. Os maus tratos, a vida na precariedade, o local inóspito, a comida qualquer, o desprezo, tudo estará a serviço desse objetivo único: vitimar. Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Quanto pior for o tratamento no cativeiro, maior será o medo e, consequentemente, a rendição da vítima. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir autoridade a alguém. Temer uma realidade ou uma pessoa é o mesmo que lhe entregar o direito de nos assombrar constantemente. Sempre que estamos paralisados pelo medo, de alguma forma, estamos privados de nós mesmos. O senso comum nos ensina que o cão tem o poder de perceber o nosso medo, e isso o encoraja para nos agredir. Olhá-lo nos olhos é um recurso que inibe o ataque. Isso é interessante. Toda relação de domínio é sempre estabelecida a partir do medo. Sentir medo é o mesmo que legitimar no outro o comando da situação. Se eu temo o escuro, de alguma forma estou lhe atribuindo mais poderes que a mim. O medo nos faz vítimas, acentua ainda mais o esquecimento do que podemos. O que pode me fazer uma sala escura? Porque tenho medo de ficar sozinho? São perguntas simples para as quais geralmente não temos respostas. A razão não dá conta de jogar luzes sobre certas situações justamente porque ela está paralisada pelo medo.
O medo nos priva da inteligência, ainda que temporariamente. Temer alguém e obedecer às suas ordens são desdobramentos estranhos da perda de identidade. No caso do sequestro do corpo, o medo nasce da convicção de que o outro decidirá o destino da vida. Viver ou morrer será uma decisão do sequestrador. É o absurdo de reconhecer que o bem mais precioso que se tem está nas mãos de quem acabou de chegar, de quem nunca fez parte dos seus significados. Talvez seja por isso que, em muitos casos de sequestro, a vítima faça questão de estabelecer uma relação amistosa com o sequestrador. Talvez seja um reconhecimento, ainda que inconsciente, da necessidade de ser amada pelo inimigo, de despertar-lhe alguma predileção que lhe favoreça a preservação da vida, ou até mesmo de evitar a mutilação de órgãos, tão frequentes em casos de sequestros. O medo do inimigo pode conduzir a pessoa a esta relação amistosa. O medo tem o poder de gerar gentilezas agressivas, silenciosas, a manutenção de uma fria guerra entre as pessoas. Assim que estabelecida, a condição de vítima traz uma tranquilidade para a relação entre sequestrado e sequestrador, não havendo mais resistência da parte de quem está subjugado à violência. O sequestro pode arrastar-se no tempo sem dificuldades. Enquanto houver alguma resistência ao reconhecimento do domínio, o sequestrado ainda representará perigo para o sequestrador, forçando-o a ter atitudes ainda mais violentas. A condição de vítima cessa a violência dos alardes, para dar lugar à violência mais sutil, silenciosa. O preço do resgate e seu valor simbólico. O fim do sequestro do corpo está sempre ligado ao pagamento, ou não, do valor do resgate. O valor estabelecido pelos sequestradores é comunicado aos que se interessam pela vida sequestrada. As negociações têm como único objetivo a tentativa de trazer de volta o que fora levado, preservando-lhe a vida e a integridade. A pessoa sequestrada, que até então foi vítima dos sequestradores, agora também está entregue nas mãos daqueles que compõem o seu horizonte de sentido. Diferente, mas continua vítima. Eles decidirão o que fazer, decidirão como pagar, como negociar. É o momento em que a pessoa é exposta ao peso e à medida do seu valor. Não são raros os casos em que a vítima experimenta nesta hora uma grande insegurança. A fragilidade do cativeiro lhe faz duvidar até mesmo da predileção de quem está lá fora, negociando sua vida. O cativeiro minou seu amor próprio, prejudicou sua autoestima. É aí que lhe ocorre uma dúvida cruel. Será que existe alguém interessado em me retirar daqui? Será que vale o valor que está sendo pedido? Essas perguntas estão intimamente ligadas à condição de vítima. Antes, vítima de quem nem sequer sabia o nome. Agora,
vítima daqueles que a viram nascer e crescer. Condições distintas, mas costuradas pelo mesmo fio da insegurança. O cativeiro minou suas convicções, deixou o registro do esquecimento do ser. Quem está esquecido de quem é, geralmente cai no equívoco de colocar familiares e criminosos no mesmo patamar. É o medo ditando suas ordens. Medo absoluto, indistinto, tomando todos os espaços da existência. É o medo assumindo sua dolorosa face do desespero. Medo que cega, que faz esquecer o que temos de mais sagrado. Medo que nos acorrenta aos pés dos nossos sequestradores e que nos encoraja a pedir que eles tenham piedade de nós, como se fossem deuses, com o poder de nos livrar de nossa fragilidade. Medo que nos faz esquecer o que amávamos, que dilui nossa identificação e que não nos permite mais a diferenciação do mundo. Olhamos a tudo e a todos do mesmo modo. Olhos com lentes do medo. São os olhos pessimistas e muito pouco podem na vida. O medo tem o poder de nos fazer pedir o que não queremos. No caso do sequestro do corpo, o sequestrado, por causa do medo que sente, torna-se capaz de pedir, mesmo sem uma formulação expressa nas palavras, que o sequestrador o proteja com seu domínio. A condição de vítima lhe faz viver o absurdo de uma dependência cega. O intruso, o recém-chegado, assume a centralidade de seus afetos. A relação, fortemente marcada pela dependência, fortalece ainda mais a entrega e a rendição. O dominador reconhece nos olhos do dominado o pedido. É a postura da vítima que fortalece a figura do sequestrador. Ela lhe autoriza aos poucos a negociar a sua vida, a ser dela um proprietário. É neste momento que se confundem ainda mais os papéis e se acentua a condição total de vítima. Estranhos negociando com familiares e amigos, mas todos dentro da mesma moldura da insegurança. O mais próximo é o sequestrador. Ele passou a representar uma espécie de segurança e por isso a vítima a ele se apega. Este é o quadro. O sequestro do corpo é uma violência terrível porque, ao retirar a pessoa do seu horizonte de sentido, expõe-lhe ao absurdo do esquecimento de suas potencialidades. O sequestrado perde a coragem de lutar por ele mesmo, mas aliena nas mãos de estranhos o poder de decidir o desfecho de sua existência. O corpo é levado de uma vez. O cativeiro cerceia o corpo, priva-o de tudo o que o faz feliz, de todas as sensações que lhe são agradáveis. O corpo é o primeiro a ser acorrentado e rendido, para que depois, aos poucos, bem aos poucos, seja também medida e acorrentada a sua alma.
Resgatar o corpo dessa condição de aprisionamento consiste em devolver-lhe a si mesmo. O corpo, antes acorrentado e negado, volta a se pertencer. Volta para o seu quarto, para seus familiares, para sua casa. Retorna ao seu mundo. O pagamento do resgate é concreto, mas resguarda também um precioso valor simbólico. Ele concretiza a certeza do amor. Ao ser resgatada, a vítima se reconhece querida, desejada. Cessa a insegurança que antes vivera no cativeiro. Distante do sequestrador, ela reassume a condição de identificar a fragilidade que a fez colocar bandido e familiares no mesmo patamar de importância. O retorno ao horizonte de sentido lhe devolve a capacidade de reassumir a identidade perdida. É a hora de organizar o medo, os traumas e as recordações que certamente por muito tempo a atormentarão. Depois do cativeiro, o aprendizado. A sabedoria popular nos ensina que há sempre um aprendizado a ser recolhido depois da dor. É verdade. As alegrias costumam ser preparadas no silêncio das duras esperas. Não é justo que o ser humano passe pelas experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreições. Por isso, depois do cativeiro, o aprendizado. Ao ser resgatado, o sequestrado reencontra-se com seu mundo particular de modo diferente. A experiência da distância nos ajuda a mensurar o valor, e o sequestrado, depois de livre, mergulha nesta verdade. Antes da necessidade do pagamento do resgate, da vida livre, sem cativeiro, corria-se o risco da sensibilidade velada. A vida propicia a experiência do costume. O ser humano acostuma-se com o que tem, com o que ama, e somente a ruptura com o que se tem e com o que se ama abre-lhe os olhos para o real valor de tudo o que estava ao seu redor. As prisões podem nos fazer descobrir o valor da liberdade. As restrições são prenhes de ensinamentos. Basta saber parturiar, fazer vir à luz o que nelas está escondido. A ausência ainda é uma forma interessante de mensurar o que amamos e o que queremos bem. Passar pela experiência do cativeiro local da negação absoluta de tudo, o que para nós tem significado, conduz-nos ao cerne dos valores que nos constituem. O resgate, o pagamento que nos dá o direito de voltar ao que é nosso, condensa um significado interessante. Ele é devolução. É como se fôssemos afastados de nossa propriedade e de longe alguém nos mostrasse a beleza do nosso lugar, dizendo: já foi seu, mas não é mais. Se quiser voltar, terá que comprar de novo. Compramos de novo o que sempre foi nosso. Estranho, mas esse é o significado do resgate. Distantes do que antes era tão próximo, recobramos a visão encantadora do nosso lugar. Olhamos de um jeito novo. Redescobrimos os detalhes, as belezas silenciosas que, com o tempo, desaprendemos a perceber. A visão ao longe é reveladora.
vemos mais perto, mesmo estando tão longe. Olhamos e não conseguimos entender como não éramos capazes de reconhecer a beleza que sempre esteve ali e que nem sempre fomos capazes de perceber. No momento da ameaça de perder tudo isso, o que mais desejamos é a nova oportunidade de refazer a nossa vida. Nosso desejo é voltar, reencontrar o que havíamos esquecido, reintegrar o que antes perdido, ignorado, abandonado. O que desejamos é a possibilidade de um retorno que nos possibilite ver as mesmas coisas de antes, mas de um jeito novo, aperfeiçoado pela ausência e pela restrição. Depois do resgate, o desejo de deitar a toalha branca sobre a mesa, colocar os talheres de ocasião sobre mesa farta. Fartura de sabores e pessoas que nos fazem ser o que somos. Refeição é devolução, da mesma forma como o alimento devolve ao corpo os nutrientes perdidos, a presença dos que amamos nos devolve a nós mesmos. Sentar à mesa é isso. Nós nos servimos de alimentos e de olhares. Comungamos uns aos outros, assim como o corpo se incorpora da vida que o alimento lhe devolve. A mesa é o lugar onde as fomes se manifestam e são curadas. Fome de pão, fome de amor. Depois do cativeiro, a festa de retorno, assim como na parábola bíblica que conta a história do filho que retornou depois de longo tempo de exílio. Distante dos nossos significados, não há possibilidade de felicidade. Quem já foi sequestrado sabe disso. Por isso, depois do sequestro, a vida nunca mais poderá ser a mesma.